Olá, meu nome é Cibele, eu sou psicóloga, idealizadora do projeto A Flor Psico. Eu tô aqui nesse segundo vídeo, mais curtinho, me pediram, então vamos lá tentar. Mas para continuar um pouco desse papo sobre autoestima e descolonização dos corpos das mulheres. Se essa ideia de descolonização do corpo das mulheres parece muito estranha, eu recomendo voltar no vídeo anterior, que eu explico isso logo no começo. Mas, de uma forma geral, é para que a gente consiga pensar e usufruir dos nossos corpos para que eles sejam um corpo casa, né? Que nos pertença a partir de um ponto de vista psíquico e da experiência dos corpos, e que eles não sejam colonizados, né? Pelo Estado e pelos homens das nossas vidas. Então, hoje eu vou falar um pouco dos exercícios que eu propus, o 4 e o 5. O 1 tinha sido a gente tentar pensar que coisas a gente não gosta no nosso corpo e em que contexto a gente passou a não gostar dessas coisas. Pra gente depois pensar como é que o que a gente não gosta no corpo está relacionado a estruturas sociais, né? E tirar um pouco desse peso também apenas individual. E depois pra gente tentar construir narrativas outras, né? Reconstruir histórias e reconstruir o olhar sobre os nossos próprios corpos. E aí, o quarto, né? O passo quarto, exercício quarto, enfim, reflexão, seria o seguinte: vamos sentir os nossos corpos e vamos nos comunicar com eles, pra gente conseguir desenvolver uma relação melhor e pra gente conseguir cuidar deles, né? Então, são coisas muito simples, assim, mas é a gente partir do pressuposto de que o corpo, ele é uma unidade com a mente, né? Com as emoções, com o entendimento, com o pensamento, e que a gente, às vezes, vive de uma forma separada aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto no meu corpo, mas muito por conta da nossa compreensão ocidental, né? Dessa separação e dessa dualidade entre corpo e mente, mas, de fato, somos uma unidade, né? Então, quando eu vivo coisas, eu vivo as coisas com esse corpo, né? Claro que considerando aí as deficiências físicas, a gente tem diferenças, né, nesse sentido, mas ainda assim a gente está vivendo com o corpo, né, a partir do corpo. Então, esse corpo que aprende e tem experiências é aprendizado e é experiência. Então, quanto é que a gente precisa se reconectar com esse corpo? Então, por exemplo, e aí acho que a gente pode pensar em sentidos muito amplos, mas eu vou dar alguns exemplos mais práticos. Então, para nós que menstruamos, quando a gente menstrua, o nosso corpo, ele funciona de um jeito diferente, né? Durante a semana, os dias da menstruação. E ele tem funcionamento diferente em outros momentos do ciclo. Será que a gente sabe como é que é isso? Mas será que a gente sente, né? A gente sabe teoricamente, mas será que a gente já observou para entender como é que o nosso corpo funciona? Porque ele vai funcionar de jeito diferente, né? De mulher para mulher. Então, eu sei que eu fico mais cansada, né? Nos dias que eu tô menstruada, eu preciso de um pouco mais de sono, eu preciso também de um pouco mais de tempo sozinha, né? Porque eu preciso me recolher um pouco. E isso varia também de mês para mês, né? Uma outra coisa também que está muito ligada às relações sexuais, né? A lubrificação. Então, a lubrificação ela vai acontecer quando o desejo vai acontecer, né? Grosso modo, várias complicações aí e precisaríamos aprofundar. Mas vamos considerar que eu esteja numa relação com uma parceira que eu amo, com um parceiro que eu amo, com parceiros que eu ame, e eu amo, né? E de fato eu amo, esses relacionamentos estão bons, e aí na hora que a gente vai transar, não vem a lubrificação, né? Não aconteceu. Por que será? Não, mas deixa eu pensar. Não, teve. Eu senti o desejo, mas alguma coisa ali não funcionou muito bem. O que será que não funcionou muito bem? Às vezes a gente se cobra que tem que estar disponível, e a gente não tem que estar disponível o tempo todo, né? Pro desejo. Mas às vezes a gente se coloca disponível, a gente, às vezes de uma forma mais automática, a gente acaba se disponibilizando para viver nessas relações sexuais, e aí não vem a lubrificação, por exemplo, né? Por quê? Às vezes essa lubrificação que não veio pode indicar que eu tô magoada,
com alguma coisa, né? Que eu tô magoada com alguma coisa que aquela parceira fez, que aquele parceiro fez, o que aconteceu na relação e eu ainda não digeri muito bem, que a gente ainda precisa conversar, ou talvez eu esteja muito estressada e não consegui me conectar naquele momento, né? Talvez sejam coisas. E assim, não é pra culpar e dizer, então é um problema do parceiro que fez alguma coisa, da parceira. Ou então é um problema meu. Não é um problema, né? É indicação de que tem alguma coisa ali que precisa talvez ser olhada, processada, cuidada. Né? Então, será que a gente ouve o corpo? Né? Porque a gente precisa ter uma relação mais próxima com o corpo pra gente conseguir cuidar dele, né? E pra gente conseguir estar com ele de uma forma mais saudável na vida, né? Então, acho que é uma reflexão aí. Será que vocês já pararam pra pensar e pra sentir o corpo? E, é claro, isso é um aprendizado constante, porque isso vai variar muito, né, de educação, mas na nossa cultura ocidental a gente costuma... Parece que a gente não vive com o corpo, né, que o corpo, a gente precisa dele só, mas ele é uma coisa, assim, que a gente pega como se pegasse a roupa e saísse com ele, mas o que na verdade tá aí fazendo as coisas é a nossa cabeça, enfim. Porque a gente pensa nesses termos separados, né, dessa dualidade cartesiana de corpo e mente. Então, é pra gente pensar um pouco nisso, proponho essa reflexão. E uma outra que, pra ir um pouco além disso, como é que a gente olha os corpos das outras pessoas, né? Se a gente está se propondo a reconstruir o olhar sobre nós mesmas, sobre os nossos corpos, sobre esse ideal de beleza aí que está posto, se a gente está se propondo a cuidar melhor dos nossos corpos, como é que a gente olha e se relaciona com os corpos das outras pessoas, né? Então, será que a gente para pensar se a gente está machucando ou não alguém, né? E aí, de várias formas, né? Mas será que a gente toma cuidado com as outras pessoas? E aí uma outra questão, que eu acho que é muito mais ampla, em relação ao desejo, né? Então, se tá posto um padrão de beleza para as mulheres, também tá posto um padrão de beleza para os homens, né? E esse padrão de beleza também tem a ver com a branquitude e também tem a ver com o padrão europeu, né? Então, homens que têm traços, e aí, de novo, másculos mais afinalados, branco, cabelo liso, altos, né? Não foge tanto desse padrão das mulheres também. Então, como é que a gente se relaciona, como é que a gente se atrai pelas outras pessoas, né? Se eu sou uma mulher lésbica, quais são as mulheres que me atraem, né? Será que eu tenho repetido aí um padrão de mulheres que me atraem ao longo da vida? Se eu sou uma mulher bissexual, homens e mulheres, ou se eu sou uma mulher heterossexual, homens. E acho que principalmente pensar, nós que somos mulheres brancas, o quanto que esse padrão da branquitude, de eu vou me relacionar com outro que é igual a mim, que eu identifico como sendo o meu grupo social, e que também eu entendo, lá subjetivamente a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu entendo que é igual a mim, né, no sentido de ser reconhecido socialmente como uma pessoa branca, né, referência de humanidade. E aí eu vou me sentir atraída por esses homens, né? E aí talvez aquele padrão de olhos claros, de loiros, e aí o cabelo cacheado ou liso, mas, né, loiros, de olhos claros. E será que é assim que acontece? Ou será que a minha atração ela tá mais relacionada a outras coisas, a outras características, e não tanto a essas coisas físicas? Então, pra gente questionar um pouco isso, e o quanto que a gente cobra de outras mulheres a beleza,